O ministro da Defesa russo teve as primeiras imagens dele divulgadas nesta segunda-feira, após a rebelião do grupo paramilitar Wagner. O líder dos mercenários segue sob investigação após o episódio. Ao final das 24 horas de rebelião do grupo paramilitar Wagner, a Rússia quer passar uma imagem de normalidade após o episódio. Nesta segunda-feira, o ministro da Defesa divulgou as primeiras imagens do titular da pasta, Sergei Shoigu, em que aparece inspecionando tropas militares, supostamente em território ucraniano. O ministro foi alvo de duras críticas do chefe do grupo mercenário, Yevgeny Prigozhin, em meio à crise sem precedentes que enfraqueceu a imagem do presidente Vladimir Putin. A reunião terminou na noite de sábado com um acordo entre o bilionário líder do Wagner e o Kremlin, mediado pelo presidente belorrusso Alexander Lukashenko. Segundo agências de notícias russas, citando uma fonte da Procuradoria-Geral da República, a investigação contra Prigozhin continua aberta. Por sua vez, as autoridades anunciaram levantamento do chamado Regime de Operação Antiterrorista, que dá mais poderes às forças de segurança, instaurado na região de Moscou e de Voronezh, que foi suspenso. A crise representa o maior desafio que Putin enfrentou desde que chegou ao poder em 1999. Para os países europeus aliados da Ucrânia, o episódio mostra que a guerra contra a Ucrânia está quebrando o poder russo e afetando seu sistema político. A guerra contra a Ucrânia lançada por Putin e o monstro que Putin criou com Wagner, o monstro está mordendo de volta. O monstro está agindo contra seu criador. O sistema político está mostrando suas fragilidades e o poder militar está rachando. Então essa é uma consequência importante da guerra na Ucrânia. Estamos monitorando a situação na Rússia. Os acontecimentos do fim de semana são um assunto interno russo e mais uma demonstração do grande erro estratégico que o presidente Putin cometeu ao anexar ilegalmente a Crimeia e com a guerra contra a Ucrânia. Washington também fez uma leitura semelhante da rebelião lançada pelo grupo Wagner. No domingo, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que a breve revolta é um desafio direto à autoridade de Putin e mostra rachaduras reais na autoridade estatal russa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou neste sábado seu posicionamento contra a guerra na Ucrânia. Em coletiva à imprensa, antes de retornar ao Brasil, o chefe do Planalto foi questionado sobre a rebelião no território russo, liderada por membros do grupo Wagner, a organização aliada do presidente russo Vladimir Putin. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, evitou comentar neste sábado sobre a rebelião de membros do grupo Wagner na guerra da Ucrânia. O grupo Wagner era aliado do presidente russo Vladimir Putin e contribuiu para a conquista de territórios da Ucrânia. No entanto, na noite desta sexta-feira, sábado, no horário local, o chefe do grupo de mercenários, Yevgeny Prigozhin, afirmou que pretendia depor o comando militar da Rússia e tomar o controle de instalações militares de 2 cidades russas. Putin enxergou a ação como uma facada nas costas. Não posso falar. Lamentavelmente não posso falar porque eu não tenho as informações necessárias para te falar. Eu, quando chegar ao Brasil, que eu me informar de tudo o que aconteceu ontem, que tiver várias informações, aí eu posso te falar. Mas agora seria chutar, sabe, de forma precipitada uma informação que eu não tenho. Eu ouvi dizer, mas não tenho informação e eu pretendo não falar de uma coisa tão sensível sem ter as informações necessárias. Lula disse ainda que não sabia o tamanho da rebelião e queria conversar com muita gente a respeito do tema. Eu não sei o tamanho da rebelião. Eu só estou te pedindo o seguinte, quem sabe quando eu voltar para o Brasil, no dia seguinte eu já tenha todas as informações possíveis, porque eu vou conversar com muita gente a respeito dessa chamada rebelião. O presidente também foi questionado a respeito da repercussão internacional
internacional sobre seus posicionamentos em relação à guerra da Ucrânia. Em abril, Lula afirmou que a Europa e os Estados Unidos prolongavam o conflito. Após receber críticas do governo americano e ucraniano, o presidente brasileiro condenou violação da integridade territorial da Ucrânia. Questionado sobre o tema em uma coletiva de imprensa neste sábado, em Paris, na França, Lula disse que não tinha as informações necessárias para comentar sobre a rebelião e que talvez tratasse do tema quando retornasse ao Brasil. A população do Brasil está envelhecendo. Até 2060, os idosos devem representar 1/3 da população brasileira. A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal realizou uma audiência pública com autoridades da causa dos direitos das pessoas idosas para discutir a atualização da política nacional desse público. No período em que a Política Nacional do Idoso passou a valer, o número de pessoas da maior idade do Brasil não chegava a 11 milhões de pessoas. Segundo a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, o Brasil está envelhecendo e já tem cerca de 33 milhões de idosos no país. Hoje, segundo o IBGE, o país possui cerca de 33 milhões de pessoas idosas. A estimativa mostra, com o crescimento contínuo, em 2060, os idosos devem corresponder a 1/3 da população. Participaram da comissão várias autoridades e ONGs que estão à frente da causa idosa no país. A Secretaria Nacional de Cuidados e Família avalia que, se as políticas já eram necessárias há anos atrás, agora é ainda mais importante reforçá-las, tendo em vista o crescente número de idosos no Brasil. É bastante diferente hoje, em alguns aspectos, em relação a 30 anos atrás, tanto no sentido que se conseguiu avançar na provisão de serviços e de equipamentos, de benefícios, etc., como na realidade demográfica do país. Então, se essa lei era necessária há 30 anos atrás, se o Estatuto do Idoso era necessário, hoje elas são mais necessários do que nunca e a gente tem que estar sempre aprimorando esses instrumentos. Laísa ainda pontuou que há um crescente número de idosos negros, debilitados, LGBTQIA+, entre outros. Se faz ainda mais necessário atualizar as políticas para atender melhor a todos. As mulheres idosas, as mulheres negras e indígenas idosas, as pessoas idosas LGBTQIA+, as pessoas idosas com deficiência, as que vivem em territórios rurais e periferias urbanas. Ou seja, muitas vezes essas pessoas vivem simultaneamente múltiplas e agravadas formas de discriminação e exclusão, e a política tem que dar conta disso. Os participantes também pontuaram que é preciso partir de um princípio onde garantir a segurança, a fim de que as pessoas cheguem à maior idade com qualidade de vida, seja a principal meta. A gente tem que pensar na segurança, nas seguranças, não só a segurança física, mas a segurança previdenciária, garantir que as pessoas possam envelhecer bem. Nós temos que pensar na participação. Por que as pessoas idosas muitas vezes não são respeitadas nos lugares onde elas querem estar. Então esse é o nosso desafio. E depois do intervalo, vem aí a TV 3.0. A Agência Nacional de Telecomunicações realiza eventos sobre o futuro da radiodifusão. E um concurso inusitado nos Estados Unidos elege o cãozinho mais feio do mundo. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Até já.